Todos os dias, experimentamos variadas emoções e sentimentos diante dos acontecimentos de nossas vidas. Em um mundo acelerado, facilmente nos vemos ansiosos. Em um mundo falho, facilmente nos ferimos e ferimos outras pessoas. A boa notícia é que, com Jesus, podemos desfrutar de uma transformação em nossas almas. Com o fluir do Espírito Santo, podemos aplicar sabedoria e inteligência diante de nossos sentimentos e nossas escolhas. Deus nos chama para uma vida livre do medo e do rancor, uma vida plena e cheia de bom ânimo. Viva! Vamos juntos buscar o equilíbrio em nossas emoções. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android ou iOS e também através do QR Code. A gente tem um incentivo para nos comprometermos com tudo que o Senhor está nos desafiando a fazer. Você tem um cartão de compromisso e você está colecionando, né, os adesivos de cada domingo e escrevendo aqui a sua decisão. Diante do que Deus está falando comigo nos nossos encontros aqui em família, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Você registra, coloca na sua Bíblia. Para que isso? Para você se lembrar, né, do que Deus colocou no seu coração e das decisões que você precisa tomar. Você já recebeu o adesivo azul, hoje o verde, né? Do domingo que vem nós vamos ter mais um adesivo. E anote as suas decisões e vamos juntos. Fazendo, colocando em prática o que o Senhor coloca em nosso coração. Porque Deus fala, e fala muito, através de muitas maneiras. Só que chega uma hora que você precisa tomar suas decisões. Você tem que fazer suas escolhas de vida. Porque papai já te deu tanta coisa. É como se ele colocasse mesmo uma mesa. Ele coloca a mesa, ele coloca todos os alimentos sobre essa mesa. Mas você precisa se sentar e se servir. Todo o alimento é nos proposto, é nos colocado diante de nós, mas nós precisamos tomar aquele alimento, levar até a nossa boca e receber esse alimento. A vida cristã é totalmente assim. O Senhor já nos deu, através de Cristo Jesus, todas as coisas que nós precisamos. Nós precisamos receber e colocar em práticas. Sim. Olha o QR Code para você receber o seu esboço, porque nós vamos agora conversar sobre cuidar da sua alma. Aponta o telefone de novo, abaixa o seu esboço, para que nós possamos juntos atravessar esses momentos de conversa a respeito desse assunto tão importante. Equilibre a sua alma, receba o que Deus deu a você. Nós vivemos um momento bem estranho na pandemia, né? A pandemia, ela revelou, ela acentuou toda uma situação de complexidade mental, né? A complexidade do mundo atual tem desafiado demais nosso organismo e a nossa mente. A internet, a própria pandemia com as situações que ela nos impôs, elas acentuaram, né, duas coisas. Uma coisa é uma sensação de desesperança, né, como se é difícil conseguir alguma coisa. A gente tenta, mas a gente acaba morrendo na praia. E isso acaba trazendo uma sensação de desesperança, que é uma porta para a depressão, né? Por outro lado, a gente tem outra situação que é uma preocupação muito grande por causa das instabilidades todas. A gente fica extremamente preocupado. O que vai acontecer? O que vai ser de mim, da minha família, das minhas coisas? Isso abre uma outra porta, a porta da ansiedade. Esses dois transtornos estão muito presentes e muitos outros vêm com eles, né? A nossa alma está agitada. A nossa alma está insegura, as nossas emoções estão instáveis.
por conta de toda essa complexidade que o mundo enfrenta agora, especialmente a guerra em Israel, a guerra na Ucrânia. Há muitas outras guerras em andamento na África, em outros lugares do mundo, situações que nos deixam mesmo instáveis e inseguras. E nesse momento, nós recebemos uma grande ajuda, que é a presença do nosso Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Jesus disse uma vez que nós podemos ser como uma casa construída na rocha, que é diferente de uma casa construída na areia. A casa pode até ser construída sobre a areia, e ela é construída e levantada, e fica bonita, mas quando a dificuldade da vida vem, ela cai, porque não tem fundamento. Já a casa pode ser construída na rocha, e construída na rocha, ela vai viver as mesmas tempestades, ela vai viver as mesmas dificuldades daquela outra casa, mas ela não cai, porque ela está firme. Por isso que a gente insiste tanto aqui, gente, em devocional, grupo da cidade, cursos e outras coisas, porque você tem fundamento, você precisa receber. Diante de tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem essa possibilidade de colocar a nossa casa sobre a rocha. E aí nós estaremos estáveis, seguros. Seja o que for, venha o que vier, porque as coisas vão continuar acontecendo. Os problemas vão continuar nos acometendo, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão bom. Uma vez Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. O que Jesus quer dizer com isso? Aquilo que você valoriza é que vai segurar o seu coração. Então, se eu ponho valor nas coisas que acabam, se eu ponho valor nas coisas que vão passar, se eu ponho valor nas coisas transitórias, o meu coração, claro que vai ficar inseguro. Por quê? Porque as coisas vão embora mesmo, pessoas vão embora, dinheiro vai embora, emprego vai embora, tudo isso vai embora. O que não vai embora? A palavra de Deus. Então, o meu valor precisa estar na palavra de Deus. Eu preciso focar na palavra de Deus. O que Ele disse para mim? Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Isso está em Jeremias 17. Nós temos isso para nós. O problema é a nossa escolha. Nós vamos escolher confiar em Deus. Nós vamos escolher colocar o nosso coração, o nosso valor naquilo que Deus fala. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Tem uma ação aí, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso colocar ele no lugar certo, eu preciso viver de acordo com os valores que Deus tem para mim, que são o meu tesouro, não é? Tudo isso é uma escolha, gente. Nós não vivemos de acordo com aquela música que diz: deixa a vida me levar. Não, nós não somos vítimas, nós somos protagonistas. O Senhor Deus nos deu essa condição de escolher como nós vivemos. Você não é obrigado a ser levado pelas circunstâncias, a ser dominado pelo que acontece com você, a viver debaixo do jugo da sociedade, de como ela imprime sobre você coisas que são destrutivas. Você não é obrigado a viver debaixo disso. Você tem a escolha de viver de acordo com o que Deus diz, de acordo com a palavra do Senhor. Por isso, hoje nós estamos insistindo com você sobre escolhas. Então, para proteger as suas emoções, em primeiro lugar, veja no seu esboço: escolha manter o seu coração bom e aberto. Escolha. Amém. Escolha manter o seu coração bom.
A Bíblia diz que o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E todos nós sabemos disso, a gente já viveu essa experiência. Se a gente deixa o coração bom, a gente consegue sobreviver às circunstâncias muito melhor do que se a gente deixar o coração oprimido, debaixo de sentimentos ruins. Os sentimentos ruins, eles trazem dificuldades, inclusive físicas. Todos nós já sabemos o quanto a ciência tem falado disso. Agora, precisamos então escolher não fechar o coração diante das situações ruins. Por exemplo, a mágoa. A Bíblia nos conta a história de Jacó e de Esaú, 2 irmãos. Problema de família, gente. 2 irmãos. Jacó, o mais novo, ele se deixou corroer por um negócio. Ele se comparou com o seu irmão, com as coisas que o seu irmão tinha, e ele desejou o que o irmão tinha, que era primogenitura. Naquela época, muito antigamente, a primogenitura era algo muito importante. Ser primogênito não era só um lugar na família, mas era também vantagens financeiras, vantagens em nível de autoridade na família. Uma série de vantagens eram cabidas, eram direito do primogênito antigamente, nessa época. Jacó, que não era o primogênito, ele deve ter ficado com inveja, ele quis o que o irmão tinha. Inveja é um problema, né, que nasce da comparação. Eu comparo a minha vida com a de outra pessoa, e daí eu quero o que a outra pessoa está vivendo, e não me contento com o que eu tenho. Pois Jacó viveu esse sentimento, imagina-se, e ele armou contra o irmão dele. Armou uma situação, iludiu o irmão dele, aproveitou a fraqueza de Esaú. E não é que a armadilha deu certo? Ele passou Esaú para trás e conseguiu os direitos de primogenitura. Ele conseguiu que Esaú cedesse esses direitos para ele. Imagina que coisa horrorosa, né? Isso, infelizmente, também acontece com a gente hoje, né? Tem várias pessoas que fazem a mesma coisa com a gente. Elas querem nos passar para trás e, de fato, nos passam para trás. O problema é como que a gente age diante disso. Esaú ficou uma arara para sempre, praticamente. A Bíblia diz que Esaú guardou rancor. Guardou rancor. Esse verbo é horrível. Guardou rancor contra Jacó por causa da benção que seu pai lhe dera. Jacó enganou Esaú. É verdade, foi horrível, muito feio, abominável, mas Esaú tomou uma decisão a respeito do que Jacó fez, que também não foi boa. Ele decidiu que ele ia agasalhar um sentimento destrutivo, que foi o rancor. E de fato a Bíblia relata que eles tiveram problemas quase que para o resto da vida. Houve uma reconciliação muito tempo depois, mas mesmo assim parcial. Tem uma outra história na palavra de Deus, que é a história de José. José, problema de família também, gente, né? Impressionantemente. José, ele acabou atraindo, porque ele era meio novinho, um pouquinho imaturo talvez. Ele começou a tentar dizer para a família dele sobre coisas boas que Deus estava falando para ele, mas a família dele não entendeu. E os irmãos acharam que José estava sendo convencido, né? Tentando passar por cima de todos eles, essas coisas. Mas o negócio foi tão feio, o aborrecimento foi tão grande, que esses irmãos decidiram vender José para ser escravo. Naquela época isso acontecia, isso era possível. E eles fizeram isso. Primeiro tentaram matar ele, mas depois se arrependeram, e depois eles venderam José para ser escravo. Ele se tornou escravo, foi parar no Egito. De ser escravo ele se tornou um governante de uma casa lá no Egito. Lá ele foi enganado, foi injustiçado e foi parar numa prisão, virou um prisioneiro.
Mas da prisão ele foi resgatado para ser governador do Egito. E quando ele se tornou autoridade, os irmãos, sem saber que José era essa autoridade, foram levados a buscar alimento no Egito, porque era o único lugar que tinha alimento lá, por causa de uma seca muito grande, uma situação muito difícil. Até que eles descobriram que José era José. Tem um monte de coisa que a palavra de Deus explica para nós como aconteceu. Mas quando eles viram que José era José, eles ficaram com medo. Eles pensaram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eles tiveram esse medo, e até certo ponto é natural. Mas José, ele trabalhou com o rancor de uma outra maneira. Ele tomou uma outra decisão. Ele tomou a decisão de olhar com os olhos de Deus os irmãos dele e a situação toda que tinha acontecido. E ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Ou seja, José decidiu não guardar rancor, não guardar mágoa e não se vingar. José decidiu tratar o mal com o bem. E essa decisão de José abençoou não só os irmãos dele, mas toda uma nação, gente. Toda uma nação foi abençoada por causa de uma decisão de José, que foi a decisão de não guardar rancor, de perdoar. E hoje isso está diante de nós. Nós podemos hoje escolher manter o coração bom também, diante de tudo que nós estamos sofrendo. Nós podemos escolher olhar para as situações de um jeito que nos faça bem. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já viu alguém que sentiu inveja receber algum benefício disso, de sentir inveja? Já viu? Já viu, gente? Nem eu. Nunca vi ninguém ser beneficiado pela inveja. E por que a gente ainda sente isso? E a gente ainda agasalha isso? Você já viu alguém ser beneficiado com a mágoa? Você conhece um monte de gente que ficou magoado? Sim ou não? Eu conheço também. Agora fala para mim, você já viu alguém ser beneficiado ao sentir mágoa? Sim ou não? Não. E como é que a gente insiste em agasalhar um trem desse no nosso coração? A gente sabe que faz mal. A gente vê fazer mal na vida das pessoas. E a gente ainda não consegue guardar o coração, a gente ainda não consegue manter o coração bom, mesmo sabendo que algumas coisas não são destrutivas. Pensa, hoje é o dia da gente mudar isso de vez. Chega de estragar o nosso coração, amém? Chega! Isso. Chega de estragar o nosso coração, nós vamos manter o coração bom, em nome de Jesus. Então, se você é uma pessoa que foi deixada pelo seu cônjuge, guarda o seu coração, cuida dele, não deixa ele estragar. Se você foi demitido recentemente ou faz algum tempo do seu emprego, guarda o seu coração, não deixa ele estragar, não deixa. Se você perdeu o seu namorado, a sua namorada terminou o namoro com você, não deixa o seu coração estragar. Se você foi ofendido, não deixa o seu coração estragar. Se você foi traído, ferido, passado para trás, guarda o seu coração, mantém ele bom. Aí você está perguntando aí, mas como, Leila? Como, Leila? Como que eu vou manter o meu coração bom? Segundo ponto, veja aí no seu esboço. Escolha perdoar como Deus perdoa.
para manter o seu coração bom, para proteger as suas emoções, escolha perdoar. É muito difícil perdoar. Por quê? As ofensas, o que as pessoas cometem contra nós, pode ser equiparado a uma dívida financeira, quer ver? É uma maneira de você ver que esclarece um pouco. Quando uma pessoa empresta dinheiro da gente, né, tipo R$1.000, R$10.000, o que seja, isso se torna algo assim bastante sério, né, porque o dinheiro ele é muito importante. A gente realiza coisas através do dinheiro. E se as pessoas não pagam o que nos devem, a gente tem uma série de prejuízos. A gente não pode realizar algumas coisas que nós iríamos realizar por falta daquele valor. É muito complicado quando as pessoas não devolvem para a gente as nossas coisas ou o nosso dinheiro. É ou não é? Pois bem, quando alguém nos prejudica, quando alguém nos magoa, quando alguém comete algo contra a gente, é como se a pessoa estivesse adquirindo uma dívida financeira. Por exemplo, né, vamos supor que alguém me traia. Um amigo querido acaba fazendo uma situação de traição, contando algum segredo meu, ou me prejudicando numa situação, e eu me vejo traída. O que essa pessoa fez? Ela adquiriu uma dívida para comigo. Uma dívida emocional. Porque essa pessoa me devia lealdade, me devia respeito, me devia consideração, certo? E ela não me entregou o que ela me devia, lealdade, consideração e respeito. E adquiriu, portanto, uma dívida muito grande para comigo. Uma dívida emocional muito grande. E eu quero reparação disso. Normalmente a gente se agarra a isso que aconteceu, esperando reparação e pagamento disso que as pessoas fizeram contra nós. O que é o perdão? É abrir mão dessa dívida. É declarar no reino espiritual para todo mundo: a pessoa não me deve mais nada. E com isso, quem se libera? A pessoa? Você. Você se libera, porque aquilo não fica mais dentro do seu peito, te machucando toda vez que você lembra. Você entrega aquilo para Jesus e deixa Ele levar embora. O que fizeram com você não é mais seu. Você entrega para Jesus cuidar e retribuir àquela pessoa conforme o que ela fez. E você fica mais leve. Porque o não perdão é a gente ficar carregando todo mundo que fez mal contra a gente. E você vai ficando cada vez mais pesado, carregando aquele monte de gente que fez um monte de mal contra você. Não. Por isso que o perdão é tão difícil, porque parece uma dívida. E parece injusto você abrir mão de tanta coisa emocionalmente falando. Faz sentido para você? Mas faz tão bem perdoar, é tão libertador. Por isso que Jesus falou para a gente: perdoa, guarda o seu coração, não estraga o seu coração, não carrega isso, perdoa. Perdoar como Deus nos perdoa. Do mesmo jeito, da mesma maneira como Deus nos perdoa através da cruz de Cristo, através do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, nós também vamos perdoar. Deus perdoa instantaneamente. Na mesma hora. Você conversa com Jesus, conversa com Deus, fala com Ele: papai, eu errei. Eu fiz isso de errado e eu te peço perdão. No mesmo minuto, você já está perdoado. Instantaneamente. Mas Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não nos abandonaste. Neemias 9:17. Esse é o nosso papai. Não há nada que Ele não possa perdoar. Nada. E quando Ele perdoa assim, instantaneamente. E mais, Deus perdoa completamente. Completamente. Nós falamos aqui de dívidas emocionais, né? Dívidas, por exemplo, quando você
tem uma conta e você paga essa conta, ela nunca mais é cobrada, certo? Pois bem, Jesus pagou a nossa conta na cruz. Quando Ele foi ao Calvário, Ele pagou toda a nossa dívida para com o Senhor. Ele pagou. O que nós precisamos hoje é apenas aceitar esse presente de graça. Nós aceitamos isso, nós falamos: Jesus, eu recebo o fato de que na cruz você pagou a minha dívida para com Deus. Eu recebo então esse perdão completo e absoluto, tetelestai, está consumado, foi tudo realizado, aleluia. Deus perdoa completamente, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Já que a conta está paga, Deus esqueceu. Ele não lembra mais. Às vezes você se lembra do que você cometeu, mas Deus já perdoou, porque você já pediu perdão e Ele já esqueceu. Ufa! É tudo novo, de novo, na presença de Deus. Obrigado, Senhor. E tem mais, Deus perdoa repetidamente. Por quê? Porque eu erro ainda. Porque você ainda vai errar. Deus vai continuar nos perdoando. Infinitamente. Não tem limites para o perdão de Deus. As pessoas têm limites. Elas falam assim: ah, não, agora chega. Eu não vou mais perdoar. Não é assim que elas falam? Deus não. Deus perdoa infinitamente, sem nenhum limite. Basta você voltar o seu coração para Ele e falar com Ele e pedir perdão, e Ele virá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Sabe? Você nunca vai conseguir fazer com que Deus te ame menos. Vou repetir. Você nunca vai conseguir fazer com que Deus te ame menos. Nunca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O amor de Deus é tão grande, tão ilimitado. Você pode fazer o que você quiser, você pode correr de Deus, você pode fugir de Deus, você pode negar a presença dEle, você pode errar e pecar. Deus nunca vai te amar menos. O amor dEle é incomparável. É incomparável e às vezes até incompreensível, porque nós não conseguimos amar assim. Nós temos problemas em amar assim. Nós temos dificuldade em amar incondicionalmente. Deus não. Ele nos ama incondicionalmente. Precisamos receber essa verdade para o nosso coração. Precisamos receber essa verdade no nosso coração. Deus te ama mais do que tudo nesse mundo. Ele foi capaz de enviar o Filho dele para morrer literalmente numa cruz por sua causa. Porque Ele te ama mais do que tudo. E o perdão dele é assim, incomparável. Você só precisa receber. E mais, você precisa se perdoar. Porque se Deus já perdoou você, você não deve nutrir ainda contra você falta de perdão. Sabe aquele sentimento de indignidade que a gente às vezes cultiva? Não, aquela vergonha de Deus e das pessoas. Elimina tudo isso. Elimina em nome de Jesus, porque Deus te perdoou, você está perdoado. Portanto, se perdoe. O perdão de Deus é ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, Deus perdoa gratuitamente. Pela graça,
sois salvos por meio da fé, acreditando. E isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. Não vem do que vocês fazem, não vem das obras. Por quê? Porque não é para você se sentir um convencido, eu sou bom. Não vem das obras para que ninguém se glorie, isso vem totalmente de Deus para você, é um presente. Ah, eu me lembro dos brindes, eu amo ganhar brinde, e você? Delícia, né? Você faz ganhar um brindezinho, é bom demais ganhar um brindezinho. É ou não é? E o brinde é grátis, né? A gente fala, é grátis. Não, é grátis. Delícia. E a gente ganha o brinde e leva para casa, só que o brinde é grátis para mim. Mas alguém pagou por ele, sim ou não? É o mesmo mecanismo em relação ao amor de Deus por nós. Ele é de graça para nós. Mas ele custou muito caro para o Senhor. E para Jesus. Custou muito caro. O preço da cruz. O preço do sangue de Jesus. É maior do que qualquer um de nós possa imaginar. E ele já foi pago. Já foi pago. O seu perdão é todo de graça. Por causa do amor que Jesus tem por você. Por você. Por você. Aleluia. Então eu vou manter o meu coração bom, escolhendo perdoar como Deus perdoa. Porque eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. E eu tenho a mente de Cristo, aleluia. E então eu vou, terceiro ponto, escolher amar como Jesus ama. Eu posso amar. Não foi isso que nós cantamos? Eu posso amar como Jesus ama. E para falar disso, a gente trouxe Pedro. Lembra dele? Nós conhecemos Pedro, né? Como o homem intempestuoso. O cara do sangue quente. Por causa dos sinais que há na palavra, né, a respeito do jeito dele, a gente tem essa impressão dele. E Pedro, ele fazia umas coisas assim que a gente não entende. Mas ele nunca deixou de ser amado por Jesus. Nunca. Nunca. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus confiando em Pedro, assim, puxa, você vai ser meu companheiro na construção da igreja. Mas Jesus fez isso olhando para um Pedro que ele não era tão confiável assim, né? E nem eu também não sou, e nem você também não é. Porque às vezes o nosso temperamento decepciona Jesus. Essa história do sangue subir, né? Da gente fazer o que não quer fazer porque a gente fica muito irritado ou com muita raiva, né? Pedro, ele fez algumas coisas assim, com sangue quente. Inclusive, na hora em que Jesus estava sendo preso, Pedro, ele teve uma reação impetuosa. Ele pegou uma espada, ele feriu o servo do sumo sacerdote. Naquele momento, Jesus teve que parar tudo, pegar e curar aquele servo, na hora que ele estava sendo preso, por causa do sangue quente de Pedro. E Jesus fez isso para mostrar, Pedro, não é a espada, Pedro, não é a espada. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A gente deixa a reação falar mais alto, ao invés de entender o que Jesus quer fazer, a gente explode. Ao invés de orar e perguntar para Jesus o que Ele quer ver naquela situação. E não só isso, assim como Pedro também, o nosso caráter decepciona. O nosso querido Jesus. Pedro, ele tinha um coração bom e ele falou para Jesus, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. E Jesus olhou para ele, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar. Imagina Pedro ouvindo isso. É que Jesus conhecia Pedro muito por dentro. Muito por dentro.
E quando Jesus foi preso e tudo aquilo aconteceu, pior momento ali da história dos discípulos e todo mundo muito estressado, o que aconteceu? Pedro negou Jesus mesmo, traiu Jesus. O caráter de Pedro foi provado e foi reprovado. 3 vezes ele falou: eu não conheço esse cara, tem nada a ver com ele. Mesmo assim, Jesus continuou amando Pedro. Mesmo assim. Em outra ocasião, muitas vezes, nós não compreendemos o que Deus está fazendo, como Pedro também não compreendeu. E a gente acaba errando. Jesus estava empoderando os 3, Pedro, Tiago e João. Ele foi para um monte, ele mostrou nesse monte coisas impressionantes para esses 3 discípulos, para empoderá-los e falar: agora, olha aqui, olha com o que vocês estão lidando, olha com o que vocês têm contato, para que eles fossem, e pregassem o evangelho de uma maneira empoderada. Aí Pedro teve uma ideia: Jesus, vamos fazer umas tendas e vamos ficar aqui. Tipo, não entendeu nada, Jesus queria enviá-los para transformar, e eles queriam se retrair e descansar. Mesmo quando a gente faz essa mesma coisa, Jesus continua nos amando. E mesmo quando a nossa fé vacila, quando a gente não acredita, Jesus continua nos amando. Pedro, o mesmo Pedro teve a oportunidade, gente, de andar em cima de água. Pensa num negócio desse. Tempestade, barco no meio da Galileia. Eles acham que é um fantasma. Não, é Jesus. Aí Pedro fala assim: Jesus, se é você, me chama que eu vou até aí. E Jesus fala: vem. E Pedro vai. Pedro põe o pé na água e anda na água, vivendo esse milagre extraordinário. Ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o vento. E ele afunda. Aí Jesus vai lá e: ô Pedro, pouca fé, hein? Aí a gente faz a mesma coisa, talvez em proporções menores, mas a gente já viu quem Deus é, a gente já viu como Ele faz, a gente já conhece a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente então vai andando sobre as situações que a gente está andando na vida, mas a gente tira os olhos de Jesus e presta mais atenção nos problemas do que olha para Jesus. Resultado, a gente afunda. Igualzinho Pedro. E aí Jesus pega a gente, traz de novo: olha para mim, olha para mim, olha para mim. E a gente vai andando sobre as águas de novo, e a gente entra no barco com Cristo. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E Jesus continua amando a gente, Jesus continua amando e perdoando a gente o tempo todo. Deixa eu te falar de novo: não há nada que você possa fazer para que Jesus te ame menos. Ele continua te amando demais. Receba esse amor hoje de manhã. Acredite nisso hoje de manhã. Acolha essa verdade hoje de manhã. Então, para proteger as suas emoções e aquietar a sua alma, escolha buscar o Senhor. Nosso 4º ponto: escolha buscar ao Senhor prioritariamente. Não olha mais para o vento, não olha mais para os problemas, não olha mais para as coisas desse mundo com tanta força. Olha para Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que você precisa, o seu sustento, as suas provisões, a sua segurança,
vão ser acrescentadas para você. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ama Deus mais do que o mundo. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém. Transforme papai na sua prioridade. Olhe mais para Ele do que para qualquer outra coisa, para proteger suas emoções, para receber segurança, para receber estabilidade. Estabilidade, porque quando nós estamos olhando para Deus, né, as coisas estão acontecendo ao nosso redor ainda, mas nós estamos focados no Senhor, e Ele nos segura a nossa mente, segura o nosso coração, e nós recebemos saúde. O que acontece? Nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos receber essa capacidade de olhar para as coisas e pensar como Deus pensa, como Jesus pensa, como o Espírito Santo de Deus pensa nas situações que a gente está vivendo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. É uma escolha também. Escolha pensar o que Jesus pensa sobre todas as coisas que já aconteceram e também sobre todas as coisas que ainda vão acontecer na sua vida e na sua história. Porque não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Eu queria te convidar para fechar os seus olhos um instantinho, pode ser? Aí onde você está. Fecha os seus olhos um instantinho e pensa em tudo isso que nós conversamos. Eu queria que você desse uma resposta a Deus hoje, agora, em relação a tudo isso que nós conversamos aqui. Qual é a sua decisão hoje de manhã? Você decide abrir o seu coração, tão fechado pelas dores da vida, tão ressabiado, às vezes tão traumatizado. Será que hoje a decisão que você precisa tomar é a decisão de abrir o seu coração? Permitir que a cura de Jesus chegue ao seu coração. Será que hoje você precisa decidir que você vai perdoar alguém? Talvez enquanto nós falávamos aqui, nomes, situações foram chegando à sua memória. Perdoe, abra suas mãos, deixe essas pessoas nas mãos de Cristo e o que elas cometeram contra você. Entregue tudo a Jesus. Será que hoje você precisa decidir que você vai amar mais as pessoas, incondicionalmente? Aquela pessoa muito difícil de amar, muito difícil. Talvez o Senhor esteja trazendo à sua mente uma pessoa que é muito, muito, muito difícil de amar. E talvez Ele esteja convidando você a amar de novo, a estender novas chances sobre essa vida. Por causa de Jesus mesmo. Por causa de Jesus mesmo. Mas prioritariamente, para que tudo isso possa acontecer, você precisa tomar uma decisão primária, que é a decisão de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Talvez você esteja aqui me ouvindo falar de tudo isso como se fossem coisas muito distantes, porque como que eu vou amar desse jeito? A resposta está em Jesus mesmo, porque Ele te amou desse jeito, Ele consegue te ajudar a amar desse jeito, Ele faz isso na sua vida, no seu coração. E é uma coisa que você tem que receber, sabe? Você precisa acreditar
que Jesus morreu mesmo, literalmente numa cruz, para te capacitar a estar tão conectado com Deus, tão conectado com o Pai, que o amor dele flui através da sua vida. Então você precisa receber esse presente, em primeiríssimo lugar, entendendo que Jesus Cristo de Nazaré morreu mesmo, literalmente numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: eu venci tudo isso que você sofre. Eu venci todas essas situações que acontecem na sua vida. Eu venci tudo isso para que você possa ser essa pessoa que ama e que perdoa, e que tem a alma livre, e tem a alma leve, e tem a alma curada